a prova é motivo de tristeza? Semana passada nós falamos quanto a provação é motivo de alegria. Hoje eu quero falar com você e trabalhar um pouco dentro do texto de Tiago, quando a provação é motivo de tristeza. Nós ministramos Tiago capítulo 1, versículo 1 a 12, e vimos que a provação pode ser encarada de uma forma que ela se torne um motivo de alegria para nós, se torne motivo de alegria para você. Isso é possível quando você entende o propósito de Deus na sua vida. Tiago, ele sugere algumas alternativas, como nós já falamos. A primeira é quando a prova, ela alimenta ou trabalha a nossa fé, quando é um meio para nos tornar maduros e íntegros, e também quando você sabe que está caminhando para uma recompensa, que a provação que você está passando está te levando para uma recompensa. Esses propósitos dependem da sua atitude, perseverança e humildade e confiança em Deus. Agora, Tiago fala de um outro tipo de provação. Nós vimos semana passada a provação que produz alegria. Agora, Tiago, no capítulo 1 ainda, do versículo 12 até o versículo 18, ele fala que existe um tipo de provação, e aqui o tradutor, ele não traz a palavra provação, ele traz a palavra tristeza, que na verdade ela vem da mesma raiz grega, peirasmo, ou peirasa. Peirasmo, provação, peirasa, tentação, é a mesma raiz da palavra grega, para tentação, a qual o tradutor usa aqui, a provação e a tentação. A tentação, ela é diferente da provação. É fácil nós discernirmos quando nós estamos sendo tentados e quando nós estamos sendo provados. O problema é que nós, ou alguns de nós, queremos pegar tanto a tentação como a provação e jogar dentro de um saco e falar que é tudo a mesma coisa. Quantas vezes já chegaram em mim uma pessoa que está sendo tentada e falou: pastor, não aguento, estou passando por uma provação. Mas não está passando por provação, está sendo tentado, está passando por uma tentação. Quantas vezes a pessoa acha que está sendo tentado, que é algo do diabo, e na realidade não é, é algo de Deus, é uma provação que a pessoa está passando. Então nós precisamos saber discernir uma coisa da outra. E Tiago, ele trabalha no capítulo 1 as duas coisas, trazendo uma clareza através do Espírito Santo ao nosso coração. Embora a palavra grega seja a mesma ou similar da mesma raiz, o autor descreve duas situações totalmente opostas. Uma é o motivo de alegria e o outro é motivo de tristeza. Então, quando que a provação é motivo de alegria e quando a provação é motivo de tristeza? Abra comigo, Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 12 em diante. Tiago 1, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, e porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos seus amados. Versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este atrai e a seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criação. Por mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra por si só é viva,
é eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela tem poder, ó Deus, de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Que a Tua palavra, Deus, se revele a nós agora, trazendo uma iluminação, uma inspiração absoluta no nosso espírito, ó Deus. Em nome de Jesus. Quando a provação é motivo de tristeza? Tiago capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18. Motivo de alegria, motivo de tristeza. Como poder discernir isso? Primeira coisa que nós temos que colocar em cache, ou saber, é a origem da provação, ou a origem da tentação. A origem da provação é motivo de tristeza quando ela vem do maligno. Na versão aqui, o tradutor chama de tentação, a qual nós podemos, por vezes, e vemos algumas pessoas chamar de provação. E quando ela vem do coração do homem, quando ela vem do maligno e quando ela vem do coração do homem. Muitas coisas nós atribuímos aos espíritos malignos, mas muitas coisas, ou tentações, vêm do desejo do nosso coração. E o Tiago fez questão de deixar isso bem claro, que muitas coisas é do coração do homem, que é o homem que é seduzido, é o homem que se deixa seduzir pelas suas cobiças. Olha o que ele diz no verso de número 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é a cobiça do irmão, não é pelo apenas o inimigo, mas é pela sua própria cobiça, pelos desejos enrefreados, do nosso coração, pelas concupiscências da nossa carne. Quando nós não temos domínio sobre isso, nós somos tentados. E muitas vezes, muitas pessoas perdem essa luta. A aplicação desta palavra aqui, tentação, é uma aplicação negativa. Está associado à malícia, à maldade, a atos ilícitos, à quebra de princípios de Deus. E o tradutor, ou Tiago, na sua escrita, resumiu numa palavra chamada cobiça. Se nós fôssemos definir cobiça, o que seria? Seria uma malícia, uma maldade, um desejo desenfreado, atos ilícitos, quebras de princípios. Tudo o Tiago fala como cobiça, desejos ilegítimos, coisas que nós deixamos de dominar, simplesmente. Não refreamos sobre a nossa vida. Tiago lança a responsabilidade de tais sentimentos e desejos sobre nós, sobre eu e você. Ele não culpou o inimigo, ele não culpou Deus, ele falou, esses desejos somos nós que não controlamos. Ele diz no verso 14, vocês são tentados pelas suas próprias cobiças, quando a atrai e a seduz. Quando você é atraído, quando você é seduzido pelo desejo desenfreado do seu coração, aí você é tentado. E essa tentação te produz prejuízo. Pode te levar, inclusive, à morte. Mas é claro que o inimigo também tem um papel nisso. Nós temos uma parcela de culpa, mas não podemos de forma alguma também desconsiderar a obra de Satanás sobre a vida principalmente dos crentes. O inimigo, um dos nomes dele é chamado o tentador. Paulo estava preocupado com a questão dos cristãos sendo tentados lá em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Eu acho fantástica a preocupação. E quando eu vejo, não estou aqui querendo apontar o dedo para ninguém, fica tranquilo, não estou falando de você. Mas quando eu vejo cristãos se colocando à prova, eu fico preocupado, talvez com a mesma preocupação de Paulo. Porque existe muita tentação que nós que nos colocamos. Nós que se colocamos à prova. Nós que falamos, vamos ver se eu sou forte mesmo. E aí vai. E aí, a carne ainda está dominando e é deixado seduzir
por aquilo que ele mesmo ou ela mesma se colocou à prova. Pensa comigo, a pessoa tem problema com dinheiro. Antes da conversão, vivia roubando, assim, não podia ver um dinheiro fácil que ia lá, passava a mão. Aí, passa um tempo, a pessoa chega no pastor e fala: pastor, eu senti de Deus que eu quero trabalhar na tesouraria, eu quero ficar responsável pelo dinheiro, porque na minha época, assim, 6 meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu era muito, assim, eu tinha uma facilidade muito grande de roubar, eu roubava muito fácil. E eu via uma carteira no bolso do peão, rapidinho eu já encostava ali, ó. Aí o pastor fala: não, irmão, tá certo, eu vou provar a sua fé, vamos ver se você está bom mesmo, e coloca ele na tesouraria. Primeira situação de crise financeira que ele tem, adivinha no caixa de quem que ele vai? Da igreja. Se ele não tiver uma maturidade ainda. Não estou falando que todos é isso, estou usando uma ilustração. E os nossos tesoureiros, graças a Deus, nenhum, até hoje que passaram, tiveram esse problema. Ou tem esse problema. É uma ilustração. Então, existem pessoas que querem se colocar em estágios de tentação, em momentos de tentação. A pessoa tinha problema com o bar, gostava de tomar uma cana, e era sempre naquele mesmo boteco. Aí a pessoa se converte, começa a se libertar do álcool. Aí passa uns 2, 3 meses, fala assim: agora eu vou lá no boteco ver se eu estou bom. Aí fala para o botequeiro: ó, para ver que eu estou forte mesmo, que eu sou crente de verdade, põe uma pinga aí. E ele fica olhando para a pinga. Aí chega um amigo, sempre tem um amigo, né? Amigo bate nas costas. Fala: você não tem dinheiro para pagar? Eu pago para você, só para ver se você... Quem colocou essa tentação na vida dele? É ele mesmo. Passa pela outra rua, exclui aquela rua da sua vida, né? Aquele boteco, não passa mais na frente. Porque existem tentações que é você mesmo que está sendo colocado nela. Amém? Agora, o inimigo também, ele tem esse papel. Paulo, lá em Tessalonicenses, você deve ter aberto a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 3:5, ele diz assim: por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé. Olha o que ele diz: receando que o tentador vos tivesse tentado. Paulo estava preocupado que o diabo tivesse tentado o povo, abalado a fé do povo. Porque quando nós nos convertemos, eu estou falando que uma igreja aqui que já tinha anos, irmãos. De tempo em tempo o inimigo vem dar uma passadinha, para provar a nossa fé, tentar a nossa fé. E muitos se corrompem e se desvai. E Paulo falou: olha, eu estou preocupado, eu não posso estar aí, então eu mandei saber notícias de vocês, se a fé de vocês não está sendo tentada pelo tentador. Aqui é uma tentação diferente. Aqui é o próprio inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus que trabalha contra nós, contra a obra do Senhor. Aí ele diz mais: o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Porque aí, que utilidade tem o apóstolo Paulo ter implantado uma igreja lá? Seria inútil, porque a pessoa se corrompeu pelo tentador. Agora, nós vemos o tentador trabalhar em 2 ocasiões claras na Bíblia: no Éden e com Cristo no deserto. No Éden ele ganhou. Ele conseguiu sucumbir o coração de Eva e o coração de Adão. Ele venceu aquela batalha. No deserto ele perdeu. Então não é o lugar que você está, não é a igreja que você está. Vou dizer mais uma vez: o inimigo ganhou no paraíso, no Éden, e perdeu no deserto. O primeiro Adão perdeu no paraíso. O último Adão, Cristo, venceu no deserto. Mais uma vez, não é o lugar que você está inserido, não é a igreja que você está inserido, não é a família que você está inserido, que vai fazer você vencer a tentação ou perder a tentação para o inimigo. É o propósito do seu coração.
Entenda isso. Eu vejo pessoas imigram com a igreja, migra para outra e vai para lá, vai para cá. Às vezes é por uma questão logística, uma questão de adaptação. Concordo, não tenho problema com isso. Mas se você está ou pretende fazer isso por algo que você fala, aqui está difícil eu vencer, ou lá está difícil eu vencer, não se engane, não é o local. Não é o local. É os desígnios, é os propósitos do seu coração. Adão sucumbiu no paraíso. Cristo venceu no deserto. Os dois foi tentado pelo mesmo. Os dois foi tentado pelo mesmo. Agora, uma vez que o ser humano já traz dentro de si uma semente do pecado, o seu trabalho, o trabalho do inimigo é apenas tirar partido disso. É colocar ali, regar um pouquinho. Por quê? Porque nós nascemos em pecado fomos concebidos. Cristo nos purificou de todo o pecado, mas nós lutamos contra a nossa carne. A nossa alma precisa ser transformada. E o inimigo sabe o nosso tendão de Aquiles, o nosso ponto fraco. E ele vai regar naquilo. Quantos assistiu aqui um filme bem antigo? Agora nós vamos ver os que gostavam de filme. Advogado do Diabo. Ixi, só agora assustei. Só eu que estou. É um filme, na nossa época, era um filmaço. Hoje não tem mais nem graça de assistir, os autores estão tudo velho, está tudo... Mas aquele filme ilustra muito bem isso que eu quero dizer. Aquele advogado novo, na flor da idade, na sua mocidade, bom, nunca tinha perdido uma causa. O inimigo começou a usar essas vaidades do coração dele. Então toma cuidado, que o inimigo não vai usar algo que você não gosta. Se você tem problema com o sexo oposto, ele não vai colocar dinheiro na sua vida. Ele vai colocar o sexo oposto. Agora, nós temos que falar também, tem pessoas que têm problema com o mesmo sexo. Ele não vai colocar a mulher, vai colocar a pessoa do mesmo sexo perto de você. Porque ele sabe os anseios do seu coração. Ele sabe a sementinha do pecado. E ele vai querer regar aquilo lá. Ele vai querer preparar a terra para que você se corrompa naquilo. Lá no Éden, foi como? Havia uma ordem, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou assim, vem cá, por quê? Eu acho que Deus não quer que você se torne igual a ele. Floreou algo que estava no coração deles. Poxa vida, ser conhecedor, eu já sei de tanta coisa, mas uma coisa eu não posso, é aquilo lá. E era desejável. Não era algo que não tinha desejo, era algo que Adão e Eva passavam e desejavam, porque a Bíblia diz, era algo desejável. E a serpente fala, vai. Você acha que foi uma conversa de WhatsApp? Foi dias. Ali só regando. Uma hora ele puxou o tapete, pronto. Caiu toda a criação. Temos que ter essa prudência, ser vigilante. Jesus falou sobre isso, Jesus trouxe essa verdade, lá em Marcos capítulo 7, verso de número 20, ele diz assim, Marcos 7, 20, o que sai do homem, não é o que entra, é o que sai, o que está já dentro de nós, dentro do nosso coração, isso o contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos. Não é porque você assistiu um filme, porque assistiu uma televisão, porque você conversou com alguém. É porque dentro do seu coração existem maus pensamentos. Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Não vem de fora, já está aqui dentro. É a semente do pecado. Não, mas eu sou forte. Eu sou convertido há muito tempo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a usar inclusive os títulos.
e acha que não tem preocupação mais. E aí quando é tentado na área, às vezes perde. No paraíso, perde no paraíso. Então entenda isso. Você tem que lutar todos os dias contra o pecado. Você tem que lutar todos os dias contra o pecado. Porque senão ele vai vir sobre você. O tentador vai vir contra você. Existem as tentações que nós provocamos, existe a tentação que é o tentador que provoca sobre a nossa vida. Agora, a origem da provação, que é motivo de alegria, ela vem de Deus. Ela tem caráter positivo. Nunca vai ser para nos destruir. Entenda, a tentação é para nos destruir, a provação é para nos promover. É para nos erguer. Se você perder na tentação, você cai. Você volta para o lamaçal do pecado. Se você superar a provação, você é promovido por Deus, não pelos homens. Deus te leva num lugar maior, num lugar melhor, te coloca em lugares a qual o seu coração talvez já sonhava. Mas você precisa vencer a provação e resistir à tentação. Você precisa ser aprovado na provação e resistir à tentação. A provação tem algo de caráter positivo, produtivo. Nós aprendemos em Deus que Deus é amor, muito cedo, que Deus é amor. E dele não vem dolo algum. E Deus nos amou de tal maneira que nos convidou, nos enxertou na família dele. E nós nos tornamos, uma vez que aceitamos a Jesus Cristo, como filhos amados. Quantos filhos amados do Senhor aqui? Vamos ver. Aleluia, você é filho e filha amada do Senhor, amém? O Senhor te ama, mesmo que seu pai, mesmo que sua mãe nunca te amou, Deus é pai e Ele te ama, amém? Agora, Deus sendo amor, lembra da pergunta que eu recebi aqui? Olha o texto, Lucas capítulo 11, verso 11. Qual pai dentre vós que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedir peixe lhe dará uma serpente? Versículo 12. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Verso 17 agora. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa sobre casa cairá. Aí o Senhor fala, olha lá, se você tem divisão no seu coração, se você tem divisão, não subsiste. Tem pessoas, lembra daquela, não sei se casa ou compra um carro. É uma divisão no coração. Esse reino não subsiste, esse sonho não subsiste. E o Senhor fala num aspecto espiritual. Tem pessoas que não sabem se serve a Deus ou se serve o capiroto. É verdade, irmãos, nós estamos falando de crentes, pessoas que confessaram a Jesus Cristo. E a tentação vem. Você acha que pastor não é tentado? Você acha que líder de célula não é tentado? Claro que é. O crente, ele é tentado, só que ele tem que vencer. Ele tem que resistir. E quando você passa por uma provação, o seu Pai lhe recompensará, lhe trará grandes coisas para você. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar que Deus está nos castigando. E eu falo, tire isso da sua cabeça, que Deus nunca vai te castigar. Mas às vezes, como foi feita a pergunta para nós hoje, Deus não vai permitir que algumas coisas aconteçam de imediato na sua vida, porque você não tem maturidade. E se isso acontece na sua vida, em vez de ser bênção, se tornará maldição. Porque Deus é muito melhor do que nós, amém? Deus é muito melhor do que nós. Então por isso que algumas coisas às vezes parecem tardar. Às vezes parece que uma aprovação demora um pouquinho mais. Não é? Agora, qual que é o propósito? Tanto da aprovação como da tentação. Eu quero rapidamente aqui, até para ganhar tempo, ilustrar 1
para você isso aqui, para você entenda. Qual é o propósito? Existe uma ilustração muito jóia para isso. Diz que certa vez, um homem, chegando perto de uma árvore na sua casa, observou que uma borboleta estava saindo do casulo. Estava rompendo ali o casulo e saindo. Então ele colocou a cadeira ali e ficou observando aquele casulo, aquela borboleta tentando sair daquele casulo na árvore. E ele passou ali horas observando aquela borboleta e se espremia, e esticava e se espremia e não conseguia sair. Até que ele não aguentou mais. Ele pegou uma gilete muito fininha, foi e cortou o casulo. E aquela borboleta saiu e caiu no chão, com o seu tronco, o seu dorso murcho e as suas asas definhadas. Aquele homem quis tirar a borboleta do propósito que ela estava, da provação que ela estava passando. Quando uma borboleta está saindo de um casulo, aquele ato dela se espremer, pega os fluidos do corpo dela e é transferido quando ela se espreme para passar numa pequena fissura do casulo, aqueles fluidos do corpo é transferido para as asas. Daí ela tem um corpo mais leve e asas mais fortes. Aquela borboleta nunca pôde voar por causa daquele homem que quis ajudar ela, tirando ela do propósito ou da provação que ela estava passando por um breve momento. O homem, numa gentileza, numa forma de ajuntar voluntariamente, prejudicou aquela borboleta. Existem provações, amados, que nós precisamos simplesmente ser aprovados. E somos nós que precisamos passar por isso. Somos nós que temos que vencer. Não adianta outro querer nos tirar, porque isso irá nos prejudicar. Talvez nunca mais voaremos. E eu preciso que você entenda isso. Algumas vezes o esforço é justamente o que nós precisamos para a vida. Eu vi um vídeo um tempo atrás aí, muito legal. Eu não lembro a terminologia que o homem usou. Mas ele fala, sabe por que a nossa geração é bem sucedida? Porque nós não tínhamos caderno novo todo dia, todo ano. Nós não tínhamos mochila nova todo ano. Nós íamos a pé para a escola. Nós sofremos, irmãos, mas isso nos impulsionou a conquistar. Aí ele fala, eu estou com medo da geração futura. O que vão ser deles? Porque não existe esforço nenhum. Não existe... Não há nada que impulsione, tudo está na mão. Às vezes, muitos de nós estamos corretando o casulo de grandes borboletas que iriam fazer grandes voos. Porque nós falamos, eu tenho que ajudar. Nós precisamos entender isso, amados. Deus nos permite que passamos durante a nossa vida por determinados obstáculos, porque Ele deseja nos colocar em lugares grandiosos. Nós não iríamos, talvez, chegar tão longe, se não fossem os obstáculos que nós vencemos. Você acredita nisso? Você acredita que os obstáculos que você venceu te fez pessoas melhores? Fez você uma esposa melhor, um esposo melhor, um pai, um filho, um empresário, um comerciante, um funcionário melhor, um cristão melhor. Então não reclame das provações. Vença a tentação. Vença a tentação. E seja aprovado nas provações. Certa vez eu li algo muito legal e quero recitar para os irmãos. Diz o escritor, eu pedi força, Deus me deu dificuldades para que eu fosse forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem, Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor, Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores, Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. Eu achei isso aqui fantástico. O verso 18 do texto que nós lemos de Tiago 1 diz assim: gerou para que fôssemos como primícia
da sua criação. Você sabe o que define a palavra primícia? Dentro da cerimônia judaica do povo de Israel, na ocasião da colheita, da safra, eles pegavam a primeira fecho, o primeiro gado, o melhor. Eles iam colher a safra, eles iam lá e cortavam o primeiro. O que tinha de melhor na safra, na plantação do milho, na plantação do trigo, né, da safra que ele plantou, ele colhia o melhor, o perfeito, e levava para o templo. Entregava ao Senhor nas festas das primícias, como algo de melhor para Deus, como algo perfeito para Deus. Essa ilustração que Tiago nos usa, nos traz um encorajamento do coração. O versículo 18, ele fala assim, que eu e você fomos feitos para ser as primícias de Deus, aleluia. Ser perfeito, ser o melhor de Deus. Você pensou, imagine isso, você é o melhor de Deus, aleluia. É o melhor de Deus. Deus te fez você para ser melhor, para ser perfeito em tudo. Tiago fala, nós fomos feitos para ser suas primícias. Mas às vezes sucumbimos à tentação, ou não vencemos na provação. Já o propósito da tentação é o motivo de tristeza, e isso é bem claro e evidente. Porque a tentação visa a sua derrota, a sua destruição, a sua vergonha. O propósito dela é fazer você errar o alvo que é Deus em sua vida. Tudo que faz você errar o alvo de Deus na sua vida, ou está vindo dos desejos desenfreados do seu coração, ou está vindo do inimigo. É querer inutilizar você na obra do Senhor. É fazer com que você seja incapaz para Deus, ou fazer você se sentir assim. Essa foi o propósito da tentação quando Jesus foi tentado antes do começo do seu ministério. Satanás levou ele e propôs, para que ele não precisasse passar por nada que ele passou. Mas ele não sucumbiu e trouxe a salvação para mim e para você. Satanás queria tirar Jesus do caminho da cruz. Jesus falou, não, eu preciso salvar o povo lá em Mirante da Serra, lá em 2019. Aquele povo precisa me amar, por isso eu vou até o fim, não vou deixar ser seduzido pelas suas propostas. E por fim, como que nós podemos desenvolver, ou ter desenvoltura, tanto na aprovação como na tentação? A aprovação como a tentação induz um processo natural que produz bênção ou maldição. No desenvolvimento natural da aprovação, leva à vida. No desenvolvimento natural da tentação, leva à morte. Observe o verso 14 comigo mais uma vez, de Tiago capítulo 1. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído e seduzido. Então a cobiça, pois, de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí você tem dois quadros. Você tem um quadro da aprovação e você tem um quadro da tentação. A aprovação, ela vai produzir sobre a sua vida, primeiro, oração e sabedoria. Toda aprovação, ela te leva a orar e você buscar sabedoria para vencer. Segundo, ela produz perseverança, porque ela está te impulsionando. Então ela sempre vai promover com que você persevere. Ela vai te trazer, ou produzir em você, maturidade e integridade na sua vida. E por fim ela produz o quê? Vida, nunca morte. Provação nunca vai produzir morte, vai produzir vida. Agora a tentação, olha o que o texto diz, ela atrai e seduz. Ela te atrai, ela te seduz, ela começa a te comprar, te ganhar pelos olhos. Segundo, ela engravida você do pecado. O texto diz, e concebido, dando um processo de gestação do pecado, porque você foi seduzido. Eu falo que ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu estou com vontade de adulterar. Eu não fiz nada essa semana, então eu vou adulterar. Ninguém acorda com vontade de fazer isso. Mas o que acontece? Primeiro, a sedução. O olhar, a cantada. E aí começa a ser gerado uma gestação do pecado dentro da pessoa, dentro do indivíduo. E vai gerando aquilo lá. Aí ele dá a luz.
Olha o que diz o texto, e dá a luz a quem? Ao pecado. O que é isso? Vai lá e faz. Vai lá e comete o pecado. Mas isso antes já houve uma sedução, já houve ali uma gravidez. E o que o pecado faz uma vez cometido, consumado? Ele produz a morte. Às vezes você não morre fisicamente, mas os seus sonhos começam a morrer. A sua família começa a morrer, o seu casamento começa a morrer, os seus filhos começam a morrer, a sua empresa, o seu trabalho. As coisas que você tem construído começam a definhar. Aí você fala, não, mas eu estou bom, eu vou na igreja, eu sou crente, Deus me perdoa. É verdade, Deus te perdoa. Mas o pecado, ele gera morte. Necessariamente, nem sempre é física no momento. Mas ele começa a destruir os sonhos de Deus na sua vida. Começa a destruir a sua família. Olha só. Porque você se deixou seduzir. Engravidou, concebeu e gerou morte. E por fim, aqui eu concluo. Como que nós podemos andar na contramão de tudo isso, ou na contramão, inclusive, do propósito? Muito embora o propósito da tentação seja, às vezes, nos enfraquecer espiritualmente, a provação seja nos fortalecer. O resultado poderá ser, inverso, dependendo apenas da nossa atitude diante da pressão. Como que é a nossa reação? Quando nós estamos sendo tentados, quando nós estamos sendo provados. Como que nós nos comportamos? Depende somente disso, somente disso. A provação, se você estiver sendo açoitado pelas provações e estender a sua mão para Jesus, Ele vai te socorrer. Mesmo que você por algum breve momento tire os seus olhos de Jesus e comece a afundar, como Pedro fez ao andar pelas águas, Jesus estendeu a mão porque Pedro falou, Jesus salva-me. A provação sempre te produz mais uma chance. Lembra que eu usei semana passada a questão da escola? Quem reprova não é expulso da escola, ele só tem que refazer. A provação sempre quer produzir vida. Então, pastor, eu errei, eu não consegui vencer a provação, o que eu devo fazer? Refaça, vença agora. Fala, Jesus, salva-me, Jesus, me socorre, Jesus, me ajuda. Jesus sempre está pronto para te carregar no colo em meio às provações. Agora, a tentação, por outro lado, está dentro, a começar do nosso coração. Ela começa a florescer, ela começa a querer nos destruir. E se ela é vinda pelo inimigo, vem com muito mais força. Você não precisa sucumbir às propostas ou aos apelos do inimigo. Não é porque te ofereceu um cigarro, não é porque te ofereceu uma cachaça, não é porque te ofereceu uma noite num motel, não é que te ofereceu uma coisa ilícita que você tem que se sucumbir. Não pode. Só depende de você, diante da pressão. Você já teve sob forte pressão, de ter que tomar uma decisão rápida? É isso que define o seu sucesso ou o seu fracasso. É isso que define, você vence a tentação ou não. Eu vi um estudo, diz que você precisa vencer acho que os 20 primeiros minutos ali, uma coisa assim. Que aí depois ela começa a perder o valor para você. Começa a perder o desejo. Mas você precisa vencer. Simplesmente, como que você lidar diante da pressão? O processo da tentação pode ser interrompido em qualquer estágio. Entenda isso. O processo da tentação pode ser interrompido em qualquer estágio da sua vida, ou que você esteja passando com ela. Para intervir a ação da tentação, temos a presença e a obra gloriosa do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, verso de número 11, e o versículo de número 18 diz assim, Hebreus 2, 11 e 18. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Não importa em que estágio você esteja, não importa se você se sucumbiu à tentação, Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Infelizmente, é com dor no coração que eu vejo algumas pessoas virar as costas, virar o olhar para outros irmãos. Parece que tem vergonha, porque viu o irmão fazendo alguma coisa errada. É a hora que você tem que abraçar a pessoa. É a hora que você tem que estender a mão para a pessoa. Graças a Deus, Jesus não se envergonha. Jesus não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Diz a Bíblia, porque tendo em vista
o que ele mesmo sofreu quando tentado. Olha o versículo de número 18. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado. Jesus sabe o que é passar por uma tentação. Jesus sabe. E porque ele passou e venceu, ele nos chama de irmão, e nos valoriza, e deseja e trabalha em nós para que possamos nós vencer. Ele é capaz de nos socorrer, aquele que também estão sendo tentados. Você está sendo tentado? Pede socorro a Jesus. Jesus, socorro! Tem que falar desse jeito, irmãos. Não é ficar com novelinha na oração, não. É falar, Jesus, olha, eu estou sendo tentado nessa área, está difícil, me ajuda. Agora, a aprovação você precisa caminhar e ser aprovado nela. Jesus não se envergonha de nenhum de nós que aqui estamos. Jesus não se envergonha de você. Não importa se você cedeu à tentação, se você não está conseguindo vencer, Ele está pronto para te socorrer. Mais uma vez, Ele está pronto para te socorrer. Basta você desejar e pedir, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Eu quero terminar celebrando a ceia com você.